Após contar a parábola do semeador, Jesus não a explicou de imediato, pois apesar de contar a parábola a uma grande multidão que o escutava à beira-mar, ele a explicou apenas mais tarde, unicamente aos seus discípulos. Isso porque, após estar a sós com eles, interrogaram Jesus acerca da parábola, demonstrando-os interessados em saber o significado da mesma. Então disse Jesus aos seus discípulos: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Entendam que aquele que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. E da mesma forma os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporões. Depois, sobrevindo tribulações ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, o outro 60 e o outro 100. Marcos capítulo 4, verso 13 a 20. Jesus interpretou a parábola identificando os itens externos à história, representados pelos vários detalhes mencionados. A interpretação indica que a história é uma espécie de alegoria que faz alguma referência ao mundo real. Mas isso não significa necessariamente que cada detalhe possui um significado. Segundo Jesus, a semente é como a palavra pregada pelo próprio. Em Tiago capítulo 1, verso 21, está escrito: Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhe com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Todos ouvem a palavra, isto é, todos os solos têm sementes plantadas neles, mas a recepção é diferente. O solo à beira do caminho é duro, e os pássaros levam a semente embora. Ou seja, Satanás tira a verdade do coração. O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. O solo cheio de espinhos sufocam a semente nele plantada, o que representa as preocupações da vida e as riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa o que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. As implicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com espinhos. Ao descrever os ouvintes ligados ao solo rochoso, Jesus aponta para elementos em contraste. Eles até recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. Quando vêm as dificuldades e as preocupações da vida, eles se afastam. Os ouvintes relacionados aos espinhos são o oposto. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus. Por meio dessa simples, mas dignífica parábola do semeador, Cristo descreve os diversos resultados da semeadura como sendo dependente do solo. O semeador e as sementes são os mesmos em cada caso. Dessa maneira nos ensina que,
Se a palavra de Deus não exultar sua obra em nosso coração e em nossa vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disso, pois o problema não está na forma que ela foi plantada, mas sim na forma que ela foi recebida. O bom resultado não está além do nosso controle. É certo que não podemos nos transformar de uma hora para outra, até porque Jesus não nos cobra isso. O que temos é o poder de escolha, e depende unicamente de cada um de nós o que vamos fazer com a semente. O fato é que o Espírito de Deus procura continuamente quebrar o encantamento da arrogância que mantém os seres humanos absortos em coisas mundanas, despertando-lhe assim o anelo pelo tesouro imperecível. Resistindo as pessoas ao Espírito, tornam-se desatentas ou negligentes para com a palavra de Deus. Elas mesmas são responsáveis pelo endurecimento do coração, que impede a boa semente de enraizar, e pelas ervas daninhas que lhe reprimem o desenvolvimento. O jardim do coração precisa ser cultivado. O solo precisa ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser conquistado por diligente trabalho. Assim, as más tendências do coração natural só podem ser vencidas por sincero esforço em nome de Jesus e por sua virtude. Não podemos permitir que as coisas deste mundo nos absorvam de tal modo a atenção, a ponto que nossa mente e nosso corpo fiquem por completos ocupados. Os que nos rodeiam são assim privados das palavras e atos bondosos que os ajudariam no caminho ascendente. Aquele que devia conduzir a luz fica obstruído com assuntos mundanos, e a graça que Cristo anseia comunicar não pode conceder. Muitos estão chegando a ter cada vez menos forças para comunicar a outro. Isso porque não recebem o poder da fonte de todo o poder. Deus os convida a se separarem das coisas que corrompem a mente e estragam a experiência religiosa. Que Deus os abençoe e até a próxima.